Informe Jurídico. Muito boa tarde, aprasquianos, aprasquianas, nossos internautas. Hoje, terça-feira, dia 28 de setembro de 2021. Agora, 2h13 e nós estamos começando o Informe Jurídico dessa semana. Eu sou a jornalista Sandra Domit e nós falamos ao vivo aqui dos estúdios da Rádio e TV Aprasque, no centro de Florianópolis, na sede da Associação dos Praças de Santa Catarina. Essa associação que representa os praças policiais e bombeiros militares da ativa e da reserva. Já são mais de 16.500 associados rumo aos 17.000, porque juntos somos mais fortes. Acompanhe a gente aqui pelo Facebook, também pela nossa rádio web Aprasque. Aproveite, deixe seu comentário, sua pergunta. Também deixe um like para a gente, compartilhe um coração, para a gente sempre alcançar o maior número de associados e associadas. E hoje, aqui com a gente, nosso presidente, Pavilic. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Também nosso advogado, Leonardo Borchá. Boa tarde. Casa cheia hoje, doutor Leonardo? Sempre é bom, pauta ampla, casa cheia. E também a Claudete Lázari, que vamos falar aí sobre o aplicativo, sobre a eleição, né? Então, hoje, nós vamos ter duas partes do nosso programa, né? O Informe Jurídico. A primeira, então, sobre as eleições, aí a transparência, a auditoria das eleições da Prasque. E depois, então, vamos partir para o nosso Informe Jurídico, as demandas coletivas. É isso, doutor Leonardo? Exatamente. Então, vamos começar aqui, como a gente sempre faz, com os nossos associados, dando boa tarde. O Eloy Miguel Jungues, perguntando aí do nosso reajuste, se tem chances. O Paulo César Aguieiras também dando boa tarde. Parisotto, nosso amigo lá de Erechim, sempre nos acompanha também. Silvana Aparecida Guerra, Magalhães Elias de São Bento do Sul nos assistindo. Ademir Cunha, Paulo Ricardo, Edson José Martins, Joia Ayrton dos Santos, atento às informações do nosso competente departamento jurídico, assistindo de São Lourenço do Oeste. Adilson Estevam, também dando boa tarde. Pedro Clemente da Silva, queremos novidades de interesse dos da reserva. Sérgio Narbal de Castro, ele que é primeiro sargento BM da reserva Narbal. Sandro Moreira dos Santos, perguntando aí sobre o grau acima, nosso direito, vamos falar sobre isso. Altivir Abraão Olinec, também de Rio Negro, no Paraná. Naor Nunes, Eloy Miguel Jungues, ou será vetado, ele diz sobre o reajuste. Itamar Lourenço, J. Carlos, dando boa tarde aos aprasquianos. O J. Floripa, nunca lembro de J. Floripa, daqui a pouco ele coloca o nome aí. A Dagmar Höring também com a gente. Roberto Carlos Rufino, ele que é sargento da reserva em Balneário Pissarras. Silvio de Barros, de Barra Velha. O Eloy aqui escrevendo ainda, somos gratos à nossa Prasque na defesa de todos, preocupado aí com o reajuste. Nestor de Lima, está aqui a sua pergunta, depois a gente faz, tá bom, seu Nestor? Ao som de Cyndi Lauper, estávamos aí com uma musiquinha para vocês, né, hoje. Ascendino Morbi, Sandro Moreira dos Santos, grau acima já é direito nosso, uma lei federal e estendida até dezembro de 2021, simplesmente tiraram. O J. Carlos também quer saber sobre a reposição. Evandro Ludwig, dando bom à tarde. Ascendino Morbis, estamos juntos nessa jornada. Wilson Maier, estes atuais da diretoria estão desacreditados, favor em prol
à classe e aos profissionais quase nada. Esta Assembleia agora não é hora de fazer, precisamos ficar focados na reposição igualitária linear, que já faz 7 anos que estamos esperando. É necessário pelo estatuto ter os prazos Pois pode estatutários. explicar isso, né? Suzana Zilli de Melo, Israel Isaac Lopes, Fábio e Bruna do Porto, Vanderléa Silva aqui dando boa tarde, o Érico, o seu Érico hoje entrou de Vanderléa, tá bom, seu Érico, na escuta, dona Sandra, seu Maurício, estou no celular da minha esposa, olha ele aí. Fábio, então, do Porto aí dando de Imbituba, Suzana Mille dando abraço aí a Sandra Leonardo, presidente e demais amigos, Valmir Belo, abração. Que venham boas notícias, diz o Érico, Salete Maris Caravonato, Antônio Chaves Cabo Alves de Araranguá, José Carlos Cardoso, Carlos Carvalho de Alfredo Wagner, Pedro Norberto Maesque de Timbó Grande, Sérgio Vieira de Braço do Norte, em QAP, Nelson José de Souza, perguntando pela reposição. Edinho Timboni Victor, segundo sargento PM da reserva Timboni de Balneário Arroio do Silva, muito boa tarde aos aprasquianos, que Deus abençoe, nos abençoe grandemente e continue nos protegendo. Ivan José Rosa, Joia Ayrton diz criticar a diretoria, sabe, sentado na poltrona da sala é fácil, gostaria de ver estes sentados na cadeira da presidência e fazer acontecer. Nunca fomos tão bem representados como nesta gestão, estamos juntos, fortes com a atual diretoria, força e honra. Pablo Fogliatti e o nosso plano de carreira para esse ano, Sérgio Rocha, Marcelo Machado da Silva, ele que é sargento, né, nosso amigo aí, sargento lá em Laguna, grande abraço. Luiz Henrique Kramer também, o que posso fazer se o escritório da doutora Grace não retorna meus contatos? Pelo que vi no EPROC, saiu o alvará dos reflexos das horas extras. Alguma orientação? Vamos tratar a doutora Carol pode ajudar no relacionamento. Procure a doutora Carol para ver se ela pode buscar os meios, embora eu tenha visto o escritório da doutora Grace fazer os retornos. Mas se no seu caso não aconteceu, faz um contato com a doutora Carol, ela tem feito todo o possível para localizar não só a doutora Grace, mas outros escritórios também, e facilitar esse contato aos aprasquianos. Até com o meu ela faz isso às vezes. Telefone na tela, então, por favor, da doutora Carol. Sargento Ivanor em QAP, Marco Antônio Sommer, deixa o time como está, não devemos virar sindicato novamente. Edson Severino, Antônio Carlos Rodrigues, ele que é 3º sargento da reserva Moreira de Itajaí, sargento Edson de Penha, dando um grande abraço a todos, o seu Hélio Coque de Lages, Henrique Pamplona, esteve aqui ontem o Henrique Pamplona, Cláudio Osmar Machado de Laguna, José de Almeida, vamos tratar a reposição linear primeiro e depois se vê o resto. Aldair Fontana Cordeiro, Lisandro Zacarias Piedade de Rio do Sul, Luiz Henrique Kramer agradecendo aí, e Sargento Evádio de Petrolândia. Ufa, li todos aí. Vamos então, doutor Leonardo, começar então com a questão da a eleição da praça, que por que tem que ser agora, né? Respeitando o estatuto. Na semana passada foi convocada uma Assembleia Geral Extraordinária de Organização Eleitoral. Essa Assembleia Geral Extraordinária ela não é uma novidade para ninguém, pois, afinal, ela já estava prevista e devidamente se mostrando necessária desde a alteração estatutária de 2019. Nessa alteração estatutária, como a eleição foi transformada para a forma online, foi necessário, então, retirar os artigos eleitorais que existiam naquele estatuto anterior e agora as normas eleitorais têm que ser estabelecidas em uma Assembleia que já era prevista naquele ato, que foi comentada, que vem sendo comentada já com todos aqueles interessados em participar. Então, na semana passada, cumprindo as regras estatutárias, o presidente fez a convocação da Assembleia Eleitoral. Em outros momentos, Sandra, inclusive em um que participei ao lado do nosso presidente, quando ele era ainda candidato, em outros momentos a organização eleitoral foi feita somente em uma Assembleia Geral que também era realizada no estatuto anterior. Mas, desta vez,
Juntamente com a convocação da Assembleia, o presidente também lançou o próprio regulamento das eleições, o calendário proposto, e também fez um convite para que todos aqueles que pretendem se candidatar a presidente da APRASC estivessem presentes na data de ontem, segunda-feira, aqui na APRASC, para que pudessem então participar, opinar, trazer as suas ponderações para o regulamento das eleições, para que participem efetivamente. Tanto que, na data de ontem, foi feita esta revisão, todas as chapas, todos os pretensos candidatos tiveram a oportunidade de opinar sobre o regulamento eleitoral. Ele sofreu pequenas adequações com essas sugestões de todos, e já um novo texto também já foi divulgado à categoria e será objeto de apreciação na Assembleia amanhã. Ao mesmo tempo, todos esses pretensos candidatos foram convidados a compor a comissão eleitoral. Cada pretenso candidato a presidente indicando um membro, trazendo então uma questão heterogênea e uma organização eleitoral. A organização das eleições é feita pela comissão eleitoral, que poderia ser indicada somente pela atual gestão, mas que por uma questão de transparência e questão heterogênea, que é marca até do presidente Pavilic, ele achou por bem convidar todos os candidatos para que todos pudessem participar e trazer as suas ponderações. Então a reunião foi democrática, permitiu que todos trouxessem as suas sugestões. Antes mesmo isso já vinha acontecendo, mas ainda assim nesta discussão democrática de ontem, um dos temas chamou a atenção e me faz necessário trazer uma explicação pormenorizada. Nessa discussão entre os candidatos a presidente, um dos pretensos candidatos fez uma sugestão dizendo que o estatuto da APRASC, como ele não tem mais em seu bojo as regras eleitorais, ele não fala mais como se fará a inscrição da chapa e a composição da diretoria. Então, ele trouxe uma sugestão que o regulamento eleitoral pudesse, então, fazer a eleição pela categoria da diretoria executiva e que a diretoria executiva pudesse, então, nomear todo o restante. Ele falou que também quem já tem a chapa completa poderia inscrever. Foi uma sugestão de uma chapa. Então, primeiro esclarecendo, essa discussão que surgiu nos grupos de WhatsApp ontem, ela não foi uma proposta da diretoria atual. Essa discussão que aconteceu é resultado da condução democrática da categoria e da permissão para que todos os associados possam participar dessa construção das eleições, em especial aos candidatos a presidente, para que possam se sentir representados e respaldados pelas regras eleitorais. A alteração, então, foi proposta por uma das chapas. Houve uma discussão entre os presentes. A proposta dessa chapa foi defendida estabelecendo que, embora a APRASC seja um órgão estadual, que o grande número de candidatos nas chapas ele traria uma dificuldade para compor a chapa completa e que, portanto, seria mais democrático permitir a inscrição de uma chapa com menor número e permitindo, assim, o confronto de ideias e a participação de todos. O tema foi debatido na reunião dos presidentes e boa parte dos candidatos não trouxe oposição, com exceção de uma das chapas presentes. Uma das chapas se opôs ao tema. De qualquer maneira, quando esse tema veio à discussão, eu disse na reunião, olha, esse é um tema de grande impacto nas eleições, que muda os costumes da entidade e que, portanto, mesmo que este colégio de candidatos a presidente fosse unânime nessa alteração, ainda assim nós teríamos que fazer uma consulta precisa, clara e muito informativa à categoria para que todos possam opinar. Então, já tínhamos esse informe marcado para que pudesse informar a categoria. Então, que na Assembleia de amanhã nós teremos alguns temas sendo pautados: regulamento eleitoral, comissão eleitoral, que será composta por todos, e também esta proposta em separado, para que todos possam entender que é uma consulta, uma proposta de uma das chapas que pretende concorrer à APRASC, que não é uma proposta da diretoria. Essa proposta de uma das chapas pretende que a inscrição se faça apenas para a diretoria executiva e que essa possa nomear todos os demais.
logo após a realização da reunião, e que, como disse, no ato foi democrático, foi participativo, todas as chapas conversaram, mas logo após começou os fervos de WhatsApp e as discussões sobre o tema. E nessas situações eu recebi a ligação de um amigo que está até presente, que é o amigo Agueiras, e fiz questão de citá-lo, porque prometi a ele ontem inclusive ao telefone, que faria a citação, e o Agueiras me ligou e disse... Ele estava falando umas críticas aí, mas eu posso ler depois? Não, pode, mas as críticas que ele está ponderando é porque eu comecei explicando como foi a reunião, né? Eu não cheguei ainda no tema dele. Tá. Então, o Agueiras ontem mesmo me ligou e disse, olha, doutor Leonardo, a Prasc sempre se organizou elegendo a chapa inteira, é uma verdade, tanto que a proposta da diretoria até foi fazer a chapa da inscrição da chapa completa, e ele não concorda com essa alteração, porque ele entende nos argumentos dele que seria como dar um cheque em branco àquela diretoria, e que uma diretoria que não consegue montar sua chapa não poderia então representar toda a coletividade de todo o Estado. São argumentos bastante razoáveis, inclusive povoaram os grupos de WhatsApp nesta manhã. Então, uma ponderação que não é só da Agueiras, eu vi vários associados se ponderando nesse sentido. Também recebi ligação do próprio candidato a presidente que fez essa sugestão e que ressaltou seus argumentos de que era pela democracia e que não era uma imposição, aliás, pelo contrário, uma consulta a todos os associados, e que o associado que tomaria a decisão. Então, esclarecendo não só a um associado, mas a todos, essa consulta é feita à coletividade, pois as regras eleitorais são estabelecidas na Assembleia de amanhã, porque elas foram retiradas do Estatuto lá em 2019, com a previsão de que seriam estabelecidas neste momento. Foi a sugestão de uma das chapas de oposição concorrentes, não é? Do atual presidente, mas que não nos cabe tomar a decisão sobre qual é o melhor caminho à categoria, mas sim a toda a coletividade. Quem votar que amanhã, então, quem votar que deve inscrever-se somente a executiva, estará dando o poder para aquela executiva para nomear todos os demais cargos. Quem votar que a chapa deve se inscrever por completo, estará dizendo que a chapa que não tiver todo aquele número de participantes não poderá se inscrever para o pleito. Então, esse primeiro esclarecimento que eu trago, que foi o único ponto mais debatido da reunião de ontem, eu fico muito contente com essa participação democrática de todas as chapas. Tenho certeza que a comissão eleitoral, que assumirá os trabalhos eleitorais a partir de amanhã, estará presente, inclusive, na Assembleia para conduzir os trabalhos, e que nós teremos uma eleição bastante participativa. Tem sido um cuidado enorme deste advogado, que toma muito cuidado aonde coloca seu nome, e eu nunca colocaria meu nome em algo que eu não tivesse tido uma cautela enorme e não tivesse incomodado muito a Claudete para que as nossas eleições fossem extremamente seguras. E para apresentar essa eleição extremamente segura, eu quero começar dizendo que tenho também, pessoalmente, imensas críticas ao modelo eleitoral que é estabelecido pelo nosso TSE. O sistema eleitoral brasileiro hoje, ele traz uma série de inseguranças aos eleitores. Mas essas inseguranças, elas acontecem por uma falha que insiste o nosso tribunal em manter. O TSE organiza as eleições, apura as eleições e ele mesmo faz a sua auditoria da sua forma e modo. Nós não temos uma questão heterogênea como nós estamos criando. Então, o marco que nós ouviremos falar daqui em diante, e aquilo que eu tomei o cuidado de elaborar para os senhores, é o voto online auditável. O voto online auditável, com auditoria por todas as chapas participantes, com envolvimento desde a organização do sistema até as regras eleitorais. Então, nós teremos aqui uma organização de eleição extremamente democrática, extremamente organizada e muito confiável. Eu tenho algumas perguntas aqui. Eu acho que podemos continuar com a apresentação, passar para a Claudete, passar para o vídeo do auditor e depois passar para as perguntas. É que são perguntas bem relativas ao que tu está falando. Acho que não. Eu acho que muita coisa pode ser respondida até pela apresentação deles. Depois a gente passa por todas, Sandra. Tá bom. Pode ser? Bom, meus comentários vão sumindo aqui, mas tudo bem. Tá.
Então, se me permitir, Sandra, eu vou pedir para a Claudete começar a sua apresentação. Claudete, para quem não conhece, é alguém que já está na vivência da APRASC há bastante tempo, até antes da existência dessa gestão, eu acho que cerca de um ano antes, né, Claudete? Acho que uns 2 anos antes. Uns 2 anos antes, cerca de 2 anos antes. Ela foi, a empresa dela foi a empresa responsável pela organização do nosso aplicativo, né? Que hoje é onde são organizadas basicamente todas as nossas atividades. Aliás, parabéns, esse aplicativo, ele se tornou, nos tempos de pandemia, a vida muito da útil, APRASC, né? Foi essencial. Não sei o que faríamos sem ele, Claudete. Então, a Claudete vai começar falando um pouquinho sobre as preocupações, tudo que exigimos dela para essa organização eleitoral. Depois a gente vai passar um vídeo de um auditor extremamente gabaritado que contratamos para trazer todas as organizações do procedimento eleitoral, e tenho certeza que todos ficarão tão impressionados quanto eu fiquei com a competência e o gabarito desse auditor. E também teremos no procedimento eleitoral, e ontem foi esclarecido as chapas, cada uma das chapas terá o direito de ter um fiscal que vai participar de toda a auditoria, para que todos tenham convicção da lisura do processo. Claudete, por favor. Ok, boa tarde a todos. Eu sou a Claudete, sou representante da empresa InfoBR. Nós somos uma empresa especializada em entidades de classe, né? A gente atua há mais de 20 anos nesse segmento. Nós temos clientes tanto da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, militar, né? Bombeiros, que incluem vocês, e também outros segmentos. A gente já realizou o processo eleitoral no sindicato da Polícia Federal de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, já realizamos do Sind Itamaraty, recentemente agora dos engenheiros aqui do estado de Santa Catarina. E em março a gente vai realizar da Associação da Polícia Federal, da Federação, que vai englobar o Brasil todo, né, nesse processo. Bom, uma das exigências, né, a gente está em contato com essa empresa de auditoria, né, onde eles analisam todo o processo eleitoral, tanto dos fontes do sistema que está sendo utilizado até o uso final, né, de fato. Então, primeiramente, o que vai ser feito e que vai ser decidido, é claro, pela comissão eleitoral, seria um recadastramento de todos os associados que possuem o app, o aplicativo. Então, isso é extremamente importante para a gente garantir que quem está logado, de fato, é associado, né, e está apto a votar. Então, como isso será feito? Né? A partir da definição de uma data, todos que acessarem o aplicativo, eles terão que confirmar algumas informações, como o e-mail, né, o telefone celular e cadastrar uma senha. Então, após esse cadastramento, vai ser enviado um SMS para o celular, né, do que o associado informou. Nesse SMS vai ter 6 dígitos, 6 números, que ele precisa digitar, e a partir desse momento ele vai estar validado, né, o acesso ao app. Então, isso é primordial, né, que somente quem fizer esse recadastramento que vai estar apto a votar no dia da eleição, né. O processo em si da auditoria, no vídeo o Marcos explica de forma bem didática, né, de como que é feito. Tudo vai ser analisado, né, tanto o sistema quanto a questão de fontes, como eu já tinha comentado. Então, isso vai ser, essa empresa, ela pega esses fontes, faz testes, faz simulações, eles colocam robôs para votar, tudo programado. O robô 1 vai votar 20 vezes na chapa 1, o robô 2 vai votar 50 vezes na chapa 2. E o sistema vai dar o resultado, e isso tem que bater com aquilo que eles foram programados, né? Eles usam, até eu questionei na época, mas por que robô, né? Poderiam ser pessoas. Eles até brincou falando que robô trabalha 24 horas por dia, não tem custo, e é bem mais rápido que um ser humano ficar ali votando, né? Então, eles podem fazer 1.000, 2.000 votos num curto prazo de tempo, né? Otimizando, enfim, o processo. Depois de feito isso, essa versão vai ser fechada, né?
Então, a partir daquele momento, a gente não vai poder fazer nenhuma alteração, absolutamente nada, né? E todo esse processo, inclusive, dessa votação através de robôs, pode ser acompanhado pelas outras chapas. Isso vai ser aberto, né? Por qualquer um poderá acompanhar. No dia da eleição, com a presença, obviamente, também da auditoria, é emitido um relatório que se chama Zerésima, e esse relatório, ele garante que nenhum voto foi computado antes do início da votação. Então, também já é mais um critério de segurança, né? Iniciando a votação, né, todo o processo, após o término da votação, a empresa auditoria vai verificar novamente os fontes, a versão, se alguém acessou, se teve algum log. Então, tudo isso vai ser checado, estando de acordo com a mesma versão que eles validaram anteriormente, eles vão emitir o certificado, né, da auditoria como a eleição sendo legítima, né? Então, é um processo rigorosíssimo, eles são extremamente exigentes, até como você mesmo falou, né, Leonardo, eles também têm um nome a zelar, né? Eles, inclusive, essa empresa foi quem participou da votação para governo do Estado de São Paulo. Eles auditaram as urnas eletrônicas, foram uma das equipes, né, que auditou também. Então, é uma empresa muito séria, né? E a gente também, isso é bom para nós como empresa também, porque há uma lisura, uma clareza, né, de todo o processo. Então, acredito que isso vai ser importante para todos, né, essa auditoria. E o processo em si de votação, ele vai ser parecido com o que hoje todo mundo já está acostumado a votar nas enquetes. A diferença é que quando escolher a chapa, eu escolhi a chapa 1, ele vai mostrar a escolha numa outra tela. Isso para garantir que às vezes tu pode tocar e confirmar sem ter muita certeza, né? Então, assim, como mostra nessa outra tela, se realmente de fato for a tua opção escolhida, você pode confirmar. Se por acaso não for, que você clicou ali sem querer, tem como retornar as opções anteriores, escolher novamente e votar. Novamente vai ser enviado um SMS para o celular, ou seja, o sistema vai ter a checagem, nome do associado, CPF e o celular cadastrado. Digitando os 6 dígitos que tem no SMS, ele vai validar o voto. Então, é para ser um processo simples, mas, porém, seguro, né? Com todas as exigências, né, que essa empresa já está nos fazendo, quer dizer, conforme a gente vai adequando, eles vão validando. E eu tenho certeza que o processo, dessa forma como está sendo colocado, não haverá dúvidas, né, que o intuito aqui é fazer algo extremamente seguro, né, correto, e que possa transmitir isso ao associado, né, que a opção vencedora é que de fato é o que a maioria deseja, né. Eu queria te dar os parabéns, Claudete, eu participei das reuniões com a auditoria e queria te dar os parabéns pelo empenho da tua equipe em fazer todas as adequações que foram exigidas. Parabéns pelo trabalho. Tem uma adequação que eu sei que vocês estão planejando para a eleição e que não citasse, que eu acho muito importante. Às vezes, nas nossas enquetes, onde funciona tudo muito bem também, é claro, mas às vezes tem aquele momento em que tem o alagamento da rede e tem um pequeno delay, algumas pessoas têm uma pequena dificuldade para votar. Eu sei que vocês tomaram cuidado de fazer alojar para as eleições Sim. o sistema em um servidor externo, de uma maneira a evitar qualquer momento de alagamento. A gente vai ser num servidor externo, né? Vai ser na Amazon. É um servidor que nem fica aqui no Brasil, fica fora, extremamente rápido, né? A Amazon tem certificações de segurança, ou seja, ela possui a sua certificação própria que garante essa questão de invasão, de algum hacker. Claro que isso tudo vai ser monitorado pela auditoria, mas isso nos dá uma segurança maior do que nós termos um servidor local com esses dados, que obviamente não vai ter a segurança de um servidor dessa magnitude que é a Amazon, né? Então, somente quem vai ter acesso ao servidor vai ser a auditoria,
somente uma pessoa responsável da InfoBR. É uma exigência também deles. Então, se alguém tentar, eles também, a Amazon nos dá esse diagnóstico. Né? Olha, quais são as 2 pessoas certificadas a ter acesso? Vai ser passado, login e senha. Qualquer outra tentativa de acesso, emite-se um relatório, tanto para a auditoria quanto para nós, na tentativa, né, de alguém tentar acessar ou, enfim, fazer algum procedimento que não é das pessoas que estão liberadas a fazê-lo. Né? Perfeito. Vamos assistir o vídeo do nosso auditor? Vamos. Bom dia a todos. Meu nome é Marcos César Bassi e eu vou tomar um pouquinho do tempo de vocês para apresentar o nosso modelo de certificação e auditoria para processos eleitorais, eletrônicos ou convencionais. Basicamente, o Grupo HDI é uma empresa que está no mercado há mais de 30 anos e que opera internacionalmente na Colômbia e no Chile diretamente com escritórios e em diversos países por intermédio de representantes como Argentina, Uruguai, Peru, Dubai, né, Emirados Árabes. E o nosso negócio basicamente é certificar, auditar e testar sistemas convencionais, isso é, sistemas de software, ou embarcados, isso é, sistemas que estão carregados dentro de dispositivos elétricos ou eletrônicos. Um exemplo disso são caixas eletrônicos, POS, né? Máquinas de cartão de crédito, painéis de automóveis, painéis de aviões, contadores de nota, isso é, qualquer dispositivo ou sistema que esteja integrado dentro de uma máquina, ou não, um sistema convencional como um sistema de urna eletrônica. Nós temos clientes basicamente no mundo inteiro, em qualquer tipo de área ou de segmento econômico, como Walmart, Cielo, BTG, Ventive nos Estados Unidos, Tele na Índia, ou Riachuelo. Para esses clientes nós fazemos testes dos seus sistemas, fazemos homologação, fazemos auditoria, também certificamos que o sistema faz o que deveria fazer ou não faz o que não deveria fazer, né? Em termos de segurança, confiabilidade e etc. Esse basicamente é o nosso negócio. Para a associação, para certificar a eleição eletrônica da associação, o que nós nos propomos a fazer é testar o sistema no que se refere à segurança e à robustez do código, isso é, olhar o que o sistema faz, como é que ele foi programado e etc., para evitar que esse sistema seja hackeado, para evitar que ele tenha falhas que permitam a manipulação do resultado. Também auditar os processos eleitorais, e aí a gente usa robôs para fazer o quê? Simular uma eleição com um resultado conhecido e comparar o resultado que o sistema nos entrega versus o resultado que nós esperávamos, porque os robôs foram programados, por exemplo, para votar 10 votos no candidato A, 20 no candidato B, 30 no candidato C, 5 nulos, brancos e etc. Consequentemente, se os robôs executam essa auditoria, essa eleição simulada, roboticamente, sem contato manual, sem ter como você interferir na sua operação, e depois o resultado alcançado é o mesmo daquele que foi previsto, nós sabemos que o sistema eleitoral, o processo eleitoral, não o sistema apenas, mas todo o processo é confiável. E depois a validação dos aspectos ligados à inviolabilidade do voto, à personalização do voto, né? Validando os 3 requisitos básicos de uma eleição, que são a inviolabilidade, a impessoalidade e a individualidade. Isso é,
que os votos não podem ser violados, né? Garantir e testar todas as possibilidades de violabilidade do voto e ver se os sistemas não permitem que a eleição seja violada. A impessoalidade, isso é, testar diversos caminhos para tentar identificar quem votou em quem, porque o voto é impessoal, e depois a individualidade, isso é, fazer com que os robôs testem possibilidades como um eleitor tentar votar 2 vezes ou um eleitor tentar votar de 2 dispositivos diferentes. O voto tem que ser individual, impessoal e inviolável, e a gente tenta encontrar vulnerabilidades que impliquem no voto ser violável ou ser pessoal, isso é, identificar quem votou em quem, ou ser e também ser individualizado, isso é, que um eleitor não vote 2 vezes ou vote de dispositivos diferentes 2 vezes. Ok? Basicamente, então, o nosso processo é um processo em 3 pilares, onde eu audito e certifico o programa, audito e certifico o processo e audito e certifico os requisitos de inviolabilidade, impessoalidade e individualidade do voto. Esse é um processo contínuo em que nós fazemos antes, durante e depois da eleição. O antes é certificar os sistemas e etc. E depois que eles estão certificados, travar os aplicativos de maneira que eles não possam mais ser modificados. Depois, certificar no momento da abertura da votação de que aquele aplicativo que nós certificamos é efetivamente o que está sendo utilizado para evitar fraudes. Depois da eleição concluída, certificar que não houve nenhuma mudança na infraestrutura e nos processos depois que foi feita a auditoria e a certificação. E aí se emite um certificado dessas 3 vertentes de auditoria, né? Auditoria do sistema, auditoria do processo e auditoria dos requisitos, de maneira a certificar que aquilo que nós testamos previamente é exatamente o que foi utilizado na eleição e é exatamente o que estava instalado e funcionando após a eleição. E isso garante que, pelo menos nos aspectos certificados, nada foi violado e todo o processo foi auditado, foi acompanhado de maneira profissional por técnicos para evitar qualquer tipo de fraude. Espero que tenha sido claro, e qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estaremos à disposição para saná-las. Muito bom dia. Eu continuo depois com esse vídeo esclarecedor, lembrando que eu tenho tomado todo o cuidado dos encaminhamentos técnicos para que tenhamos uma eleição segura, bem organizada, mas que a partir de amanhã, com a determinação da Assembleia, a Comissão Eleitoral assume toda a condução e esse é o caminho correto. Então, feito todos esses esclarecimentos, eu quero dizer ainda que ontem foi conversado com as chapas, as pretensas chapas concorrentes, e Claudete e todos eles pediram para ter acesso tanto ao seu contato quanto do auditor. Eu já tinha dito a eles que eu já tinha feito esse pedido e que vocês estavam à disposição de todos os concorrentes para estabelecer adequações, dúvidas, segurança da sistemática. Né? Vai ter dúvidas. Então, as eleições da APRASC, como explicar tecnicamente, serão eleições online auditáveis. Isso é muito importante. Na AGE de amanhã, nós teremos a decisão sobre regulamento das eleições
dentre esse regulamento, uma votação apartada sobre a forma de inscrição de chapas, o que é muito importante que todos os associados possam opinar de maneira clara sobre como querem escolher os seus representantes. Deliberaremos sobre o cronograma eleitoral, que até todas as chapas concorrentes concordaram com ele ontem, e sobre a comissão eleitoral, que será composta por um membro de cada, indicado por cada um dos pretensos candidatos a presidente apresentados. Ressaltar a transparência e a auditoria necessária nas eleições. E para a Assembleia de amanhã, já passando para a Sandra ainda para as perguntas, ela está agoniada para que a gente responda a todos, mas para a Assembleia de amanhã, alguns me perguntaram por que nós temos um tema que não é eleitoral sendo discutido nessa Assembleia. Por que nós temos um tema jurídico na mesma Assembleia? E eu quero recordar aos senhores que faz mais ou menos 2 semanas nós tivemos uma decisão de um mandado de segurança da APRASC no Tribunal de Justiça, decisão essa que já recebeu o respectivo recurso, por isso que alguns associados falaram sobre nossos encaminhamentos em Brasília sobre o tema, Sandra. Então nós estamos trabalhando naquele mandado de segurança que trata do grau imediatamente superior, direito tão importante pelo qual nós estamos lutando, mas na decisão do mandado de segurança, uma parte dela nos fez atentarmos para a necessidade de uma nova deliberação assemblear. O desembargador assim o disse, que as inconstitucionalidades alegadas na nossa petição deveriam ser atacadas por meio próprio. Meio próprio, leia-se ação direta de inconstitucionalidade. E como a aprovação assemblear anterior aprovou o enfrentamento das ilicitudes da legislação da 765, agora nós vamos deliberar amanhã a deliberação para que possamos enfrentar também as inconstitucionalidades da 765. Recebi algumas críticas sobre a possibilidade de tratarmos esse tema amanhã e alguns disseram que não deveríamos usar a mesma Assembleia, mas eu respondo dizendo que a luta pelo grau imediatamente superior não pode esperar. Os temas não são misturados. A deliberação sobre a aprovação desse tema é uma parte muito rápida da Assembleia, até porque é um tema que já foi deliberado por outras Assembleias. É só uma autorização para que se discutam também as inconstitucionalidades do tema. Então, não é por preciosismo de um ou de outro que a luta pelo grau imediatamente superior vai parar. Ela é urgente, premente e será enfrentada na Assembleia que está agendada para isso, sem nenhuma mistura sobre os temas. Tratando então dessa parte eleitoral, Sandra, eu te devolvo a palavra para tratarmos das inúmeras perguntas que certamente existem. Nem toquei aqui, vou continuar onde eu tinha parado aqui no Érico. Gilmar Trapp, dando boa tarde, nobre presidente, todos que estão online. Gilberto Pires, de time que está ganhando não se mexe. Suzana Zilli de Mello, estamos bem representados, parabéns à diretoria da APRASC. Valdemar Guichen Cidada, diz boa tarde, gostaria de saber sobre a reposição salarial. O presidente pode falar daqui a pouquinho. Magalhães Elias, presidente, para quando ficou então a votação sobre a reposição linear. O Agueiras, então, ainda sobre aqui, ele diz a falta de informações suficientes para os associados em tempo hábil é um absurdo haver mudanças, sendo que as informações não chegaram na totalidade aos prazos e 2 dias depois uma votação sem as informações chegarem de forma clara ao associado. Eu preciso comentar para dizer que as deliberações eleitorais da APRASC até aqui se faziam no dia da Assembleia. Eu lembro ainda que o Pavelic era concorrente, chegamos na Assembleia e fomos deliberar o regimento eleitoral naquele ato, a comissão eleitoral e tudo naquele exato ato e somente com as pessoas que estavam presentes. Hoje, a APRASC tomou o cuidado de divulgar os documentos com antecedência, de permitir a participação de todos e convidar todos os candidatos a presidente a participar. A crítica apresentada é exatamente porque uma dessas chapas trouxe uma proposta, não foi a atual diretoria, então não existe obscuridade daqui, existe sim uma grande transparência, pois a atual diretoria recebeu uma ponderação de um dos pretensos candidatos e está fazendo aquilo que se deve fazer, consultando a categoria. Sobre a falta de informação, eu queria até agradecer o
Agueiras, ele ajudou divulgando o tema nos grupos. Hoje já estava programado para tratarmos isso aqui. Na Assembleia íamos divulgar ainda mais. Então, é um tema que nos interessa e é importante que ele tenha a maior divulgação, porque sim, essa deliberação é muito importante. Vocês estarão definindo se poderá inscrever-se apenas com a diretoria executiva ou se com a totalidade dos cargos estabelecidos pelo Estatuto para o desempenho da gestão da APRASC. Então, uma deliberação muito importante que altera a forma de escolha da diretoria, caso seja aprovada. Como disse o Agueiras, em defesa do seu argumento, seria como dar um cheque em branco aos diretores para que eles possam nomear toda a sua diretoria. E outros associados disseram que isso traria uma forma mais democrática, com mais participação e que, de alguma maneira, a diretoria executiva já conduz a entidade. Então, nessa discussão, com dois lados muito fortes em seus argumentos, me cabe esclarecer a todos e buscar e dizer que estou aqui para todo e qualquer esclarecimento e para ajudar os senhores para que façam a melhor escolha no dia de amanhã. Bem. Lindomar Ribeiro já foi resolvido aí, disse que estava tocando só música, mas o Rodrigo já ajudou. Max William, Newton Gruber, qual ação está com Alvará? É Alvará? Alvará, eu acho que ele ouviu o comentário de uma ação anterior, mas aquele lá é o cumprimento de sentença da ação dos reflexos das horas extras, que um associado acredita que na sua ação saiu o Alvará. Ah, tá bem. Rosane Rodrigues, de Jaraguá do Sul. Cristiano Teixeira Dias diz: e o senhor, como jurídico que representa a nossa PRASC, o que poderia falar referente ao estatuto? Qual o valor do estatuto? O estatuto é extremamente válido, mas ele deve estar falando sobre a particularidade da discussão. Isso. Na verdade, mas ele não pegou a questão de que não eu fiz a explicação, talvez ele tenha perguntado antes. O estatuto hoje ele não traz a previsão como se fará a inscrição das chapas. Então foi esse o argumento trazido por aquela chapa de oposição que pretende concorrer à PRASC, dizendo que não há previsão estatutária sobre a forma de inscrição de chapas. E hoje realmente não há, porque afinal toda essa forma eleitoral foi retirada em 2019 para ser estabelecida agora no regulamento eleitoral, como foi previsto em todo o tempo. Então, é possível sim fazer essa adequação, e lembrando que essa não foi a proposta da atual diretoria. A proposta era que se fizesse a inscrição das chapas completas, mas eu penso que só os senhores podem dizer como deve ser a eleição da sua entidade. Silvio Camilo diz: boa tarde a todos, nota 1000 para vocês, estamos bem representados. E o Paulo César Agueiras ainda aqui argumenta: se esta consulta fosse feita de forma hábil, com tempo suficiente para que todos os praças conseguissem saber do tema, até acharia correto, porém decidir algo na segunda e quarta, o associado tem que votar, é um verdadeiro absurdo. Realmente 2 dias numa explicação dessa pode parecer pouco, mas vamos lembrar que essas deliberações antigamente aconteciam na hora da Assembleia. Ao menos agora temos 2 dias para discutir como categoria. Eu penso que é possível sim trazer os esclarecimentos a todos aqueles que têm interesse na votação. Marcos Pinheiro diz: perguntei se havia gabinete / diretoria paralela da PRASC. Responderam que não, mas não foi isso que eu vi e ouvi na audiência pública da LESC. Isto posto, digo, Sargento Facenda não me representa. Aldair Fontana Cordeiro: a chapa tem que se inscrever por completo, temos que conhecer todos os participantes da chapa. Clauri Antônio Fontin: mudar estatuto agora, isso deve ser para a próxima eleição daqui 2 anos e não para esse ano. Mas não é uma mudança de estatuto, só para esclarecer, né? Não é uma mudança, que o regimento eleitoral realmente foi estabelecido, que seria neste momento. Vamos lembrar que esse é o momento em que nós estamos estabelecendo o vácuo da mudança estatutária de 2019. Então não há mudança estatutária, mas sim há uma mudança nos costumes de votação. E isso pode trazer um grande impacto na forma de escolha. Então pensem com carinho se querem fazer essa alteração ou não. E o Marcelo Bilhar Meira diz: e essa consulta não deveria ser mais debatida e explicada, porque tudo em cima da hora. Acho que já foi. Nós soubemos dessa proposta ontem, né? Assim que soubemos, trouxemos ela à categoria.
Joaquim Medeiros, dando boa tarde a todos. Gerson Lemos, Edson Tavares assistindo de Curitibanos. Valmor Chaves diz: eu sou contra a qualquer mudança, até porque como está hoje é mais seguro e democrático sem quem possa a diretoria eleita colocar diretores escolhidos a dedos para que não entrem em conflitos com as ideias da diretoria eleita. Isso, para mim, não é democrático sem o contraditório. Que a diretoria permaneça com os 32 membros. Vamos votar amanhã, né? Não, eu acho o posicionamento bastante adequado. Eu acho que, assim, como eu disse, existem argumentos para os dois lados. E a nossa proposta no regulamento eleitoral apresentado pela diretoria, ele era manter os 32 nomes. Alírio Pereira diz: queria saber o que eu vou votar amanhã. Vai votar sobre o regulamento das eleições, dentre eles uma votação apartada sobre essa forma de escolha de diretoria, sobre o cronograma das eleições, sobre a comissão eleitoral que conduzirá o procedimento eleitoral e sobre aprovar ou não a propositura do enfrentamento das inconstitucionalidades que atacam o grau imediatamente superior. O Aguieiros, Paulo César Aguieiros, diz: na maioria dos sócios da reserva, infelizmente, não vão conseguir votar, pois não conseguiram ter estes acessos. O sócio que vota receberá um comprovante de voto para poder ser auditável? É com você. Não, o comprovante, ele não vai ser impresso. Os votos não vão ser impressos. Né? O que vai acontecer é... Mas ele fica lá, né? Se for pedido uma auditoria, tem os votos, é isso? Tem os votos. Não terá acesso quem votou, né? Porque isso fica criptografado. O João votou na chapa 1. Vocês vão tem acesso que houve um voto para a chapa 1, mas não que foi o João, né? E o que essa empresa certifica é a legitimidade desse processo, desde o início ao fim, né? Como ele ali explicou, são feitos testes 24 horas antes da eleição, é fechada uma versão, ela não pode mais ser modificada, e após a eleição é novamente checado que não houve a violação, né, que é uma forma diferente, né, porque a gente está acostumado com o papel, mas não significa que seja eletrônico, ele também não seja possível a auditoria. Vamos lembrar que no voto em papel, muitas fraudes historicamente foram observadas também. Também, 100%. A auditoria é que garantia que isso não acontecesse. Exato. Mas, Claudete, eu vou te contextualizar sobre essa pergunta. Essa pergunta acontece no seguinte contexto. Ontem, uma das chapas, eu até nem lembro qual foi, uma das chapas, não sei se são chapas ainda, um dos pretensos candidatos a presidente, me perguntou se os votantes receberiam um e-mail com você votou na chapa 1. E aí eu até disse que nós chegamos a falar sobre isso, não sei se tu lembra. E daí a gente falou, olha, até seria possível, tu me dissesse no sistema, mas isso de alguma maneira romperia o sigilo de voto. Sigilo, exato. E daí eu disse para eles, olha, eu sei que o sistema permite, mas eu acho que esse é um debate que eu vou deixar para a comissão eleitoral, porque de alguma maneira nas regras eleitorais que eu acredito não devia acontecer. Não tem como, porque a não ser que a comissão eleitoral opte pelo voto não secreto. Isso, aí perfeito. Simples. Aí cada um receberia um e-mail com a sua opção do voto. E como a comissão eleitoral vai ter um representante de cada chapa, eu disse, eu vou deixar esse debate para a comissão eleitoral fazer. Isso é possível ser feito, desde que há uma decisão. Agora, se for, ou se, é uma escolha, não se pode ter tudo. Se é uma votação secreta, não tem a opção de recebimento da sala do voto. Se é uma votação aberta, é possível ter o recebimento por e-mail da opção do voto. Respondido. Obrigado. O Adilson Silva diz: está parecendo o governo Bolsonaro, ele fala e ninguém entende. Do auditor, ele deve ter coisas muito técnicas. Tem algumas partes que eu também não entendo. Porque ele explica, mas ele é muito bom. Cláudio Osmar Machado, a gente vai deixar depois o vídeo nas redes sociais, dá para ver, rever, né? Um vídeo que tem que ver mais de uma vez, talvez. Cláudio Osmar Machado diz: por gentileza, como está o andamento da ação do vencimento do grau acima com o indeferimento do mandado de segurança feito pelo desembargador. Eu vou dar mais uma olhadinha aqui se a gente tem mais alguma coisa sobre essa questão das eleições, né? Que o pessoal está bem angustiado sobre, tanto pelo reajuste como a questão das eleições. O do grau imediatamente superior, na verdade, nós já falamos, né, Sandra? Vai ser debatido amanhã, até porque não pode esperar a propositura da ADI.
A Assembleia Geral vai nos trazer a possibilidade de fazer a propositura da ADI para discutir as inconstitucionalidades e o nosso recurso já foi produzido. Então, o grau imediatamente superior, como eu disse, a luta está longe de acabar. Faz um resuminho, doutor Leonardo. É isso? O importante é ir lá amanhã e voltar para a continuidade. Então, o que foi pedido, como estava o mandato de segurança, o pessoal que está... Vamos recordar toda essa história. O grau imediatamente superior foi retirado abruptamente pela 765, que trouxe consigo a existência de 2 sistemas remuneratórios de forma concomitante. As ilicitudes são prementes, mas o jurídico da APRASC sempre disse que a luta pelo grau imediatamente superior era uma luta bastante complexa, até porque a PGE, como citei em alguns áudios lá atrás, desde a idealização dessa legislação, né, presidente, a PGE foi muito habilidosa na armadilha para retirar o direito dos praças. Fizemos a primeira demanda coletiva e depois observamos, não no julgamento da nossa coletiva, mas no julgamento de diversas demandas individuais que foram sendo protocolizadas estado afora, que o Poder Judiciário consolidou o entendimento de que os praças queriam o melhor de 2 mundos, o melhor do sistema da 765 e o melhor do sistema da 614, e com isso indeferiram o direito ao grau imediatamente superior. Retiramos a nossa coletiva habilidosamente antes mesmo que ela tivesse a apreciação sobre o seu pedido liminar, porque já vimos que o entendimento daquele magistrado e do Poder Judiciário seguia um caminho diferente. Reformulamos toda a tese, aí um mandado de segurança apresentado diretamente no Tribunal de Justiça para facilitar a nossa ida até os tribunais superiores, e reformulamos todo o enfrentamento para que aquilo fosse tratado de uma forma diferente. Os mandados de segurança que chegaram até no tribunal, até ali, julgavam o mérito, diziam que não havia direito dos praças. No mandado de segurança da APRASC, não foi possível entrar nesta situação do mérito, até porque as inconstitucionalidades são prementes. Então, o desembargador, ele saiu pela tangente até em uma decisão diferente de outro mandado de segurança da própria APRASC e disse que o mandado de segurança não seria, então, a medida própria para aquele enfrentamento e que as inconstitucionalidades deveriam ser traçadas em meio próprio. Sabendo que o mesmo desembargador, semanas antes, fez uma decisão e um mandado de segurança da própria APRASC, com uma decisão um pouquinho diferente na sua questão, não de mérito, mas da metodologia da ferramenta utilizada, nós nos preparamos para um recurso que já foi lavrado. Eu até não sei dizer se já foi protocolizado, mas já lavramos o recurso para ser apresentado sobre a decisão do desembargador, e também passamos a estudar a recomendação, digamos assim, feita pelo desembargador para que as inconstitucionalidades fossem tratadas pelo meio próprio, leia-se ADI. Então, fizemos a leitura da ata da reunião onde foi aprovado o enfrentamento para defender o grau imediatamente superior, e naquela reunião percebemos que foram aprovados que nós fizéssemos os enfrentamentos de todas as ilicitudes da legislação. Nós não usamos naquela época, até porque não era o nosso enfrentamento na ocasião, a palavra inconstitucionalidades. E é por isso que já passamos a trabalhar e descrever toda a ADI que vamos apresentar para respaldar o grau imediatamente superior, e amanhã a Assembleia vai deliberar se nós estamos autorizados a fazer esse enfrentamento em nome de todos os senhores ou não. Tá certo. Martinho Biscaia da Costa... Não vai me fazer ler tudo isso, né, homem de Deus? Eu vou ler só o início aqui. Ele diz, talvez, não sei se eu já uma decisão aqui, o governador de Rondônia, no uso de suas atribuições, lhe confere o artigo 65, 70º aqui, quinto da Constituição, que adota a medida, fica instituída a carreira única de polícia e bombeiro de Rondônia, a qual inicia-se como soldado e encerra-se como... Plano de carreira. Plano de carreira. Será que está fechado aqui? Vamos ver essa questão de Rondônia. Nosso presidente está sempre atento ao que acontece. Isso aí foi feito, mas não foi aprovado ainda em Assembleia e não está em vigor. É o mesmo que nós procuramos aqui, plano de carreira, só que o nosso vai até subtenente, né, e vai ter COA até capitão. Ainda não é o único, mas é o mais próximo que a gente está lutando aí. Inclusive ele está sendo feito aqui dentro da APRASC, né, falta algumas, a gente vai levar lá para dentro da LESC agora. E também vai ser lapidado aí pelos comandos gerais, da Polícia e o Bombeiro Militar, os comandos gerais, e o governo, e a gente espera, nessa virada de semestre, oferecer para os nossos praças um plano de carreira, que não existe até hoje. Nós vamos oferecer esse plano de carreira. Se Deus quiser, está tudo caminhando para isso.
O Jorge Alberto de Souza Ferminiano, dando boa tarde. O Joelson Felisbino diz: o presidente e o próprio jurídico estão desrespeitando o estatuto da Prasc, se não tem competência para formar a chapa completa, que desista do pleito, mas que não fazer o que estão fazendo de querer mudar a regra do jogo aos 45 do segundo tempo. Me deixa explicar. Deixa eu recordar a proposta da Prasc, do jurídico da Prasc, a proposta da diretoria, foi um regimento que foi publicizado e que todos tiveram acesso, e naquele a inscrição da chapa se fazia com todos os integrantes. A proposta de fazer essa alteração não é da diretoria da Prasc, não confundam uma coisa com a outra, não confundam transparência com as nossas propostas. Nós simplesmente estamos recebendo a proposta de um candidato a presidente e levando aos senhores para que possam deliberar. É uma proposta importante, os senhores devem averiguá-la com muito carinho, pois isso altera representativamente a forma de escolha da gestão da entidade, e por isso nós estamos levando para que todos possam opinar. Então, o jurídico da Prasc não está atropelando nada do estatuto, até porque o estatuto não tem mais as regras eleitorais. O Joelson, por exemplo, estava na Assembleia que fez a alteração estatutária em 2019 e sabe disso. Todas as regras para a escolha da gestão da entidade ficaram para o regulamento eleitoral que está sendo estabelecido nesta Assembleia, como foi previsto. E, portanto, não existe nenhuma alteração, nenhum atropelo estatutário, mas sim, ele está correto. Talvez o que ele queira dizer que mudaria os costumes da entidade, que sempre escolheram com toda a diretoria. E isso sim é uma proposta que não é da diretoria, não confundam, é uma proposta de uma das chapas de oposição. Então, essa é uma proposta que foi apresentada e que, por um compromisso com a transparência, é diretamente levada ao sócio, que é quem deve escolher a forma de escolha na sua entidade. E, afinal, a Prasc é dos senhores. Ed dos Santos, Pavilic novamente na presidência, Sandro Moretti Pérez, tá na correria com a minha esposa, ela está bem melhor, que bom, né? Que bom. Conseguimos ajudá-la pela SC Saúde. O João Sobrinho, Facenda Presidente, queremos transparência na Prasc, dando boa tarde. O Armando Maria também fez cirurgia há pouco, quem deve decidir essas questões não seria uma comissão eleitoral criada para isso? A comissão eleitoral será aprovada, mas eu penso que a forma de escolha de chapa, nem a comissão eleitoral, nem a atual diretoria tem poder para fazer essa determinação. Isso está entre os poderes que somente a Assembleia pode desempenhar. João Sobrinho ainda diga não na Assembleia de amanhã, na questão jurídica. Galon Ivanor, face da presidente, não dá para entender muito bem aqui. Hilário Appel, chapa deve estar em concordância com o estatuto social da entidade, mas sem o amplo conhecimento estatutário, o sócio precisa saber quem vai o representar, pois a figura do presidente por aí só não representa todos os associados. Sim, faz sentido a ponderação. O Anselmo Zenon diz: boa tarde, a atual diretoria vai continuar com a frase juntos somos mais fortes, no caso se reeleita. Ivanir Celeri, acho que sim, né? Vamos continuar, com certeza. Eu não quero falar muito aqui de mim, só vamos dizer que eu estou vendo propaganda para a eleição, mas a nossa chapa está completíssima. Nós é o que temos mais movimento em toda a Santa Catarina, por causa da máquina. Então, quando vieram com essa proposição, a gente abriu, porque isso aí é democracia. Vieram os pré-candidatos, todos eles, menos uma chapa, disseram, não, nós queremos que abra isso aí para o sócio decidir. Quem decide é o sócio. É o sócio que decide, não é? A Prasc é muito maior do que a soma de todos os seus diretores e seus pré-candidatos aí. Ela é muito maior, porque ela representa aquele que sequer pode falar ou deliberar aqui hoje, aquele que espera por uma associação forte, aquele que espera que alguém lute por ele, que venha a sua reposição salarial, né? É isso que ele espera. Então, nós temos 17 quase mil associados. Pegamos com 11 mil aqui.
Então, estamos aí trabalhando para aquele que sequer pode falar. E quem decide realmente na Assembleia é o associado. É ele que tem que decidir. Nós somos passageiros aqui. Ô Sandra, como eu sei que a Claudete fez uma cirurgia recentemente, eu vejo que as perguntas agora são mais direcionadas para a parte da Assembleia. Tem 60 comentários. E se será, eu não ler os comentários, me xingam. Mas será depois. que podemos liberar? Podemos, Eu acho que sim. podemos, sim. Obrigado Nada, pela um problema, gentileza sim. Imagina. de vir até aqui, mesmo logo se recuperando da cirurgia, e parabéns novamente pelo trabalho. Tá bom. Não, eu agradeço e estou à disposição, né? Obrigado. Gostei de participar, achei bem interessante. Que bom. E Sempre- eu estou à disposição. É sempre nossa convidada. Então, Tá bom. qualquer dúvida, né, a gente pode remarcar. E com certeza durante o processo vai surgir mais dúvidas, né? Isso é só um sem começo, dúvidas. né? Eu tenho certeza que a comissão eleitoral vai te incomodar Ah, bastante. não tem problema. Né? Nosso trabalho é esse, Que esclarecer bom. dúvidas. É isso aí. Tchau, muito obrigada. Tchau, obrigada, Tchau, tchau. Claudete. Armando Maria, uma pergunta: estão com dificuldade para montar uma chapa, então não estão aptos a serem candidatos. É uma ponderação razoável. Walter Albino, Cabo Albino só viu dizer em time que se ganha não se mexe. Eu, como presidente, eu não abro mão. Evandro Ludwig, independente de quem se eleja, deve ter como prioridade unir a categoria. Fragmentos do jeito que estamos, não vamos conseguir nada. Fragmentados do jeito que estamos, não vamos conseguir nada. Melhor transparência é o caminho. Gerson Lemos, é isso aí, lisura na eleição, tudo é todos votando sem problemas. Luiz Antônio Rufino, boa tarde a todos, penso que não podemos aprovar demandas no afogadilho. Raimundo Locke, bom, nada que for ilegal vamos aceitar, mas tudo que pode ser feito e a diretoria fizer, não há o que dizer. Ô Raimundo, queria te agradecer aí, tu és um guerreiro aí no Sul, né? Tu tens feito comentários aí bem ponderados, com bastante respeito, e tu conhece a minha luta aí. Eu quero dizer para ti que aqui a gente está fazendo da melhor maneira possível, e como eu falei, quem decide são vocês que decidem, porque vocês é que vão ser impactados por qualquer uma do que acontecer aqui dentro. E eu sempre vou repetir que a prática é muito maior do que a soma de todos os seus candidatos, seus pré-candidatos, seus diretores, porque ela mexe na família e no sonho de todos os aprasquianos. Por isso que não devemos dividir, devemos juntar. É isso que eu vim fazer aqui, vim juntar. Mas a minha missão, eu já queria falar sobre a questão salarial. Eu fiz a minha missão, como eu falei lá na LESC. Eu participei de eu participei de todas as reuniões referentes à reposição salarial e elegi como 01 a reposição salarial, 02 a nossa plano de carreira. E os dois estão quase chegando lá. Nosso sonho está quase chegando lá. Como é que vai ser lá dentro da LESC? Se passar linear, parabéns, nós vamos apoiar. Se não passar, parabéns. Foi uma luta que eu gastei muito tempo da minha família aqui dentro. Uma luta que eu já peguei com 6 anos sem a reposição. E nós estamos entregamos naquela douta casa da LESC a reposição. Agora cabe aos deputados fazerem justiça. Porque eu sei que a justiça, assim como as cobras, pica os pés descalços. Nós é que sofremos. E estou lutando ali incessantemente pelos nossos sargentos. Tivemos ainda hoje lá, porque os sargentos foram os que menos ganharam. Vamos lutar até o final. Mas o importante disso tudo aqui é a transparência. É falar a verdade. João 8,32. É isso que importa. E o restante, senhores, missão dada, missão cumprida, estamos aí no dia a dia e vamos continuar até o último dia dessa... Foi o que eu falei ontem lá pro pessoal aqui que esteve aqui. Não importa quem vai tocar isso aqui. Que seja com lisura, com transparência e que façam modificações para melhor. Se era assim a vida toda, antes era 50 e pouco, 54 que tinha que ter para ter uma chapa. Nós tivemos muita dificuldade para ter a minha chapa aqui em direita Prasc. Tanto é que pegamos uma chapa pelo WhatsApp, porque eu não conhecia ninguém de Dionísio Cerqueira. Eu não conhecia ninguém do Sul, ninguém de Lages, e nós conseguimos construir. E por isso que não fomos contra, né, que alguém dissesse, olha, dessa forma aqui o estatuto deixou dúbio. Então, quem tem que decidir quando deixar dúbio é os senhores que estão na base. É isso que eu tenho para dizer aqui. Os senhores é que decidem, não é nenhuma diretoria.
e nenhum presidente nem diretor aqui. Hilário Apel, a diretoria possui cargos administrativos e conselho deliberativo, funções distintas que trabalham a execução dos anseios dos praças. Claro. Luiz Jair Jacinto, tem outras chapas que vão concorrer, mas não ouvi nenhuma proposta das mesmas para melhorar a associação. Carlos Teixeira diz, por 2 vezes liguei para a Pras, que me disseram que mandariam a senha para acessar o site, o que não aconteceu. Não é por o Rodrigo já respondeu, né? Não é no site, é aplicativo. Pega o telefone dele, né? Ou dá o nosso do administrativo. Acho melhor pegar o telefone dele e ligar para ele lá. Foi impedido 2 vezes de votar. Por favor, gentileza, solucionem isso. O Agueiras, acho que ele está confundindo aí. O Agueiras diz, me desculpa, então não é auditável. Como vai se provar que eu votei numa chapa? Não na é... verdade, como é que vai provar? É que ele está perguntando. Eu votei o canhotinho do voto, na verdade, o auditável, Claudete... ele está falando da Assembleia, não é? Da votação. Não, ele está falando da eleição agora. Da eleição da diretoria. Sim, mas voto online auditável. Sim. E, na verdade, nessa questão, o que ele está dizendo é, eu não vou receber o comprovante de que eu votei na chapa 1. Pode, o sistema permite que faça esse recebimento, mas para isso, o conceito de voto sigiloso, voto secreto, seria de alguma maneira rompido. Então, com isso, essa é uma decisão que nós estamos deixando para que a comissão eleitoral tome com as chapas. Porque a comissão eleitoral vai ter um representante de cada chapa, o sistema permite. Na minha recomendação de advogado, eu penso que o voto secreto é importante, mas como o auditável também o conceito mais amplo possível de auditável também nós vamos deixar essa decisão para que a comissão eleitoral tenha junto com as chapas concorrentes. E sim, o sistema permite esse comprovante de votação. Armando Maria, por favor, só não queiram vincular as eleições com o grau acima. Eles são antagônicos, nada a ver. Eu não diria antagônicos, mas nada a ver. Uma situação não tem nada a ver com a outra. É óbvio que não tem. Paulo César Agueiras ainda diz sigilo de voto, pois fui eu que votei na pessoa e eu que receberei o e-mail. Mas é porque o conceito de voto secreto, ele também inibe a questão de um comprovante que diga qual a chapa. Porque o sigilo também diz que não pode ter um comprovante para que alguém possa te exigir este comprovante. Então perceba que mesmo quando vai às urnas, você não sai de lá com um comprovante, votei no candidato X. Então seria a mesma coisa. Então, nesse sentido, é possível emitir, traria este rompimento conceitual do voto secreto, mas ainda assim o sistema permite, e isso é um debate que deve acontecer entre as chapas e a comissão eleitoral. Hilário Apel, pelo que mencionei acima, a chapa precisa ser completa, a figura do presidente dirigir um grupo que irá trabalhar em prol da PRASC. Faz sentido. Antônio Carlos Elíbio, dando boa tarde, todos Pavilic, Armando Maria, essas eleições online, mais de 50% não são conectados, não conseguirão votar. Na eleição presencial também nunca alcançou 50% dos votantes, mas todos podem votar e todos estão convidados, e nós estaremos fazendo, o Cabo pode falar um pouquinho sobre todo o esforço que nós estamos fazendo de esclarecimento à categoria para que todos baixem o aplicativo, quantos aplicativos nós já temos baixado, quanto nós tínhamos, o quanto tem evoluído nesse particular. 8.100, por exemplo, nunca tivemos uma votação com 8.100 participantes. Dia tô acompanhando. E está crescendo. Eu acho que chegaremos muito mais perto da totalidade do que uma vez se sonhou que fosse possível. Boa tarde a todos. Boa tarde, Bonchá, presidente. Boa tarde, amigo. Eu acho que é muita gente complicando uma coisa tão simples de se resolver e se falar. Primeiramente, quando participamos em 2018, a urna ainda era aquelas urnas presenciais, né? Com voto praticamente no papel. E mesmo assim tivemos 4 urnas impugnadas por violação de urna. Tá? Então isso não representa nada. Se nós conseguíssemos 100% da perfeição de uma votação, seríamos exemplo para o mundo todo. Mesmo os países mais desenvolvidos não conseguem ter uma urna 100%.
né? Uma formatação 100%. de votação 100%, de perfeição ou Participação. não, digo de transparência e de claridade de quem votou ou deixou de votar, sem que se peça aí uma comprovação de votos. O que se está fazendo hoje é colocando todas as chapas em igualdade. Nenhuma, nem outra sendo beneficiada. Muito pelo contrário. O direito será igual para todos. E quando se fala auditável, já se explica bem. Claro, quando a pessoa quer complicar, ela vai complicar até o final, talvez até com segundas intenções de querer complicar coisas, de que alguém fale alguma bobagem ou que ofenda alguém. O que não há necessidade disso, como o nome já diz tudo. Ela é auditável e ponto. Não tem o que se complicar. Está se trabalhando sim, está se trabalhando com um grupo aqui de comunicação. Inclusive, vamos ensinar passo a passo, tanto o pessoal da ativa como o pessoal da reserva, de como baixar o aplicativo, de como fazer as votações. Já estão, né? Então, tudo isso está sendo muito bem elaborado. Ontem eu tenho que agradecer a todos que aqui compareceram, que foram de uma educação e de uma polidez total um com o outro, de um respeito total, isso não se fala, tá? O questionamento levantado por um dos representantes, né, que é candidato, que é o Cáceres, ele tem total direito de questionar e de debater, é um direito que lhe cabe, estamos num país democrático, só não entende quem não quer, e muitas vezes se diz o que quer e se ouve o que não quer, né? Mas querendo ou não querendo, houve um respeito total, inclusive de pessoas que já passaram aqui pela prática, como antigos diretores, que estão concorrendo hoje de novo, e não houve questionamento nenhum, muito pelo contrário, né? Deram liberdade total de escolha, não foi definido nada, tá? Vamos deixar isso bem claro, ontem não foi definido nada, quem vai definir isso é a Assembleia, não é o presidente, não são as chapas que estão compostas, né? Claro que se hoje, assim como o Estatuto, se por um acaso diz que pode ou que não pode, ou deixa dupla interpretação, isso é o que vai ser debatido dentro da própria Assembleia. Se vamos sim para uma chapa completa, claro que tem hoje chapas que estão sendo montadas que já estão praticamente completas aí, como a gente sabe que tem pessoas que já estão montando chapas, estão com as suas chapas praticamente completas, e tem umas agora que se apresentaram agora como oposição, e é um direito de todos. Se tiver 10, 15, 20, 30, 40 chapas, é um direito de cada um. De se achar no direito da mudança, como foi em 2018, quando a nossa chapa concorreu com mais 2 chapas da situação e mais uma de oposição, respeitando as 2 chapas, sem agressões, sem baixarias, que eu acho que isso não é uma coisa democrática. Agora, amanhã, né, o nosso jurídico já deixou bem claro, e outra coisa, não foi o nosso jurídico que criou ou modificou o estatuto. Esse estatuto foi modificado numa Assembleia Geral para a formatação que hoje, inclusive pessoas que estão em outra chapa, que faziam parte dessa diretoria, também votaram a favor da mudança, né, para a forma digital, que seria mais justa, com a participação mais ampla, e aqui vou colaborar com o que disse o Dr. Bolchar. Me desculpem, nunca houve 50% de participação de eleição nenhuma, nem enquete. Para refrescar a memória dos senhores, em 2018 nós nos elegemos com 54% de 5 mil eleitores. Correto? Então, não houve presença maciça com 3 dias, que aqui se fazia o contrário, se corria atrás do eleitor com uma urna. O que eu acho que para os dias de hoje não cabe mais isso. Hoje está todo mundo bem informatizado, hoje temos o WhatsApp, Instagram, Telegram, né, Facebook, e alguém dizer que não sabe manipular um celular, me desculpe, não dá mais para admitir, não dá mais para aceitar isso nos dias de hoje. E me conta um pouquinho da força-tarefa que tem sido feita na praça, que eu sei que o amigo tem coordenado para esclarecer os associados, garantir que todos saibam sobre o aplicativo e como foi a jornada para sair de, se eu não me engano, num último levantamento, cerca de 2.000 aplicativos baixados para agora 8.000, né? Eu sei que teve toda uma campanha com os associados para que eles entendessem a importância do aplicativo e baixassem. E está surtindo efeito, né? Exatamente. Inclusive hoje, tudo que se faz hoje em matéria de comunicação,
tem se usado todos os canais que nós utilizamos dentro da prática, né? E muito, inclusive, uma das partes que nós também utilizamos, que chamam de arcaico, que é o nosso rádio ainda, alguns chamam de ultrapassado, mas temos hoje um número de ouvintes sempre participando conosco, né? Inclusive pelo horário que é 10, 11 horas da manhã. E, voltando ao fato do aplicativo, hoje eu acho que até a Claudete já esteve aqui também, passando algumas informações a respeito disso. O que nós aperfeiçoamos no aplicativo, o que nós aperfeiçoamos, e aqui eu tenho que dar os méritos a Sandra, ao Rubens, ao Maurício, ao Rodrigo, do aperfeiçoamento do nosso site, que está limpíssimo, está lindo. Ficou muito fácil hoje de operar o nosso site. E eu tenho que agradecer esse grupo maravilhoso que tem aperfeiçoado e dado as melhores condições para que o sócio hoje tenha facilidade de comunicação com a Prask. Mas, claro, aqueles descontentes da vida, que isso ninguém vai agradar a todos, sempre vão achar alguma coisa que reclamar, por melhor que se faça. Agora, que a Prask cresceu muito em parte de comunicação, cresceu. E tudo isso deve-se ao empenho dos funcionários que aqui estão, dos diretores que também participaram conosco. Não foi só o Cabo Poli que fez isso. Tem que agradecer também ao Anderson, o próprio presidente, ao Subnereu, que nos tem dado o respaldo para que a gente desenvolvesse um excelente trabalho. Agora, se alguém pensa que alguma coisa vem de graça, nada acontece de graça, tudo tem custo. E isso se chama, isso não é despesa, gente. Isso é investimento. Porque não é para o Poli que está sendo feito. Não é para o Subpavili que está sendo feito. É para o associado e para as outras diretorias que depois virão após a nossa. Deixarmos uma Prask muito melhor, muito mais desenvolvida, com melhores condições de trabalho. Hoje, se perguntarmos aqui para o Maurício, que já está há tantos anos aqui dentro da Prask, e para a própria Sandra, a facilidade de comunicação, a melhoria que se está se fazendo. Eu entrei criança, né? O Maurício Exato. Já era mais antigo. E o investimento que se tem feito, Sandra. Sandra, obrigado a concordar com isso. E todas as condições, tudo que se pede hoje aqui, se tem investido. O nosso presidente dá condições. O Subnereu também não seria leviano ao ponto de fazer gastos absurdos se não houvesse a necessidade. A parte jurídica nos ajuda muito. Tanto é que vocês nunca tiveram tanta informação jurídica como tem hoje no informativo jurídico, como tem hoje pela manhã no Conexão à Prask, com todas as informações do dia a dia do que acontece dentro da Prask, no nosso cotidiano. Então, gente, o investimento está sendo feito. Não nos interessa se vamos ou não permanecer. Se for por vontade do associado, continua-se o trabalho. Se não for, se respeita a vontade do associado. Mas a nossa parte estamos fazendo. Agora, não queiram ser pai da criança, não queiram abraçar agora a causa e dizer que tenho participação disso ou daquilo. Existiu sim um grupo de pessoas trabalhando dedicadamente 24 horas por dia. E muitas vezes deixando a família final de semana. Mas isso era obrigação. É obrigação sim. A gente sabe que o reconhecimento não vai vir nunca. Mas saímos, se tivermos que sair daqui, presidente, saímos de cabeça erguida, tá? Com a nossa consciência limpa, de que tudo que fizemos foi pensando no associado. Há mais de 10 anos, se esperando por uma reposição, conseguimos arrancar desse governo pelo menos alguma coisa. Um plano de carreira que não saía do papel. Hoje já estamos em iminência de mandar para a Assembleia para votação. Uma carga horária dos bombeiros de 24 por 48, conseguimos torná-la realidade, 24 por 72. Extinguir a famigerada, né? 24 por 48. Sargentos que estavam sendo formados no final do ano passado, mais de 100 sargentos. No mesmo dia, o nosso presidente, em contato, sensibilizou o Comando Geral, fez com que todos permanecessem na sede, Natal e 1º do ano, junto com as suas famílias. Éramos apenas em 3 pensionistas durante os 17 anos da Prask, em 20 anos, em 2 anos e meio de gestão, trouxemos 432 pensionistas, que hoje o jurídico está colocando em dia os salários que estavam recebidos indevidamente. Conseguimos a suspensão do IPREV. Estamos brigando pelo grau acima.
Reposição. E ainda dizem o que fizeram essa diretoria. Agora eu pergunto, não fizemos nada até agora? Ninguém sai de 12.800 associados para 17 mil porque simplesmente acharam o Poli simpático ou o presidente simpático. Isso representa trabalho, o resultado de trabalho. O que é muito antiético é querer denegrir o trabalho daquele que está se empenhando dia a dia. Se tem proposta, que apresente. Se quer trabalhar, que venha, será muito bem recebido. Como presidente, abriu portas para muitos aqui dentro. Independente de ser de antiga diretoria, de ser de chapas que foram concorrentes em outras eleições. O espaço foi dado a todos. Agora, se não souberam aproveitar, a culpa não foi sua, não foi minha, não foi do jurídico. Saíram por vontade própria. Ou por não estar desempenhando pelo qual vieram para cá. Agora, se for por vontade do associado achar que essa diretoria não correspondeu às expectativas, é um direito do associado trocar. Agora, o respeito acima de tudo. Porque aqui não tem moleque. Aqui não tem criança. E a outra coisa, eu sempre aprendi com a minha mãe, não foi com o homem não, aprendi com a minha mãe. Que o homem, acima de tudo, tem que ter palavra. E a segunda coisa que eu aprendi com ela é lealdade. A minha palavra é com o senhor, presidente. E a minha lealdade é até o final. Tá bem. Temos somente 105 comentários. Estou angustiada aqui. Mas vamos lá. Carlos Roberto Schmidt, continue na presidência. Pavilic. Obrigada, Poli, né? Nem dei, estava aqui com tanto comentário, porque se eu não leio, depois eles me cobram aqui, né? Mas vamos ver se a gente consegue ler todos. João Alencarte disse: não tem uma chapa completa que não seja inscrita, porque mudar agora. Carlos Teixeira, aí o Rodrigo está ajudando a resolver. Sandro Moretti Pérez disse: não vão atrás dos seus direitos e baixar o aplicativo, querem fazer barraco. Marcelo Quadros, boa tarde a todos, meu apoio é para você, presidente. Mário Marques, não uso da Bepom e os descontos estão absurdo, o que pode ser feito? Tem uma explicação? Qual o serviço da Bepom que até hoje ainda não sei para que serve? Podemos observar exatamente como estão os descontos da Bepom. Recomendo que comece uma conversa com a Carol sobre o tema. Até aqui, desde esse tempo todo de gestão da Prasc, eu ainda não recebi nenhuma reclamação quanto aos descontos da Bepom que merecesse o enfrentamento jurídico. Carlos Schmidt diz ainda: continue na chapa e eleito será o Pavilic, que já tem seus conhecimentos e tem feito um ótimo trabalho. Alírio Pereira, presidente, falou um pouquinho da fundação. Positivo. A fundação, ela está pronta para ser deslanchada. Pode até acontecer isso aí, né, mesmo antes dessa questão eleitoral aí, para a gente deixar, né, uma marca aqui que vai ser muito maior do que a própria associação, porque ela vai atingir o nosso pessoal da reserva, vai atingir o nosso pessoal que é pensionista também e o nosso pessoal da reforma. E nós temos que ter isso aí, né, é o que nós aprendemos aqui, que a gente é representativo, mas a parte social pesa muito. A gente vê muito problema aqui interno e aliviaria até para um presidente da associação ficar trabalhando a questão de representatividade, enquanto o presidente da associação ficaria trabalhando essa questão social. E a gente pode fazer isso aí. Eu chamo isso de resiliência. A resiliência é a gente achar uma solução para os nossos próprios problemas, no ninho. Nós temos que... Não existe cafezinho grátis, nós temos que ir atrás daquilo. Então, espero que ainda a gente consiga startar ela, talvez até ainda antes da eleição aí, se der tudo certo. Se não der, cabe, né, quem levar essa carga aqui da Prasc, né, achar esse caminho, porque o que eu tenho feito aqui nesses 3 anos justamente foi isso aí. Foi a gente
flexibilizou, abriu portas, ninguém criou muro, ninguém foi radical, sempre abrindo, por isso que a gente apanha tanto, porque a gente confia tanto. E não me arrependo de nada disso aí. Hoje nós fizemos parte aqui do conselho, né, do SC Saúde, que tem a própria nossa guerreira aqui assumiu esse protagonismo aí de levar os anseios, né, dos nossos associados para o SC, para resolver problema de cirurgia e tudo mais. Deu um upgrade enorme aí. Fiquei muito feliz por isso aí. Nós estamos no Conselho de Segurança Pública, nós estamos no conselho lá, né, da CPP, nós estamos no Código de Ética, nós estamos em todos os lugares, abrindo todas as possibilidades, dentro da LESC, daquela do Outra Casa, trabalhando ali, não a parte de politicagem, mas sim uma política voltada para a segurança pública, onde o nosso praça ele é afetado diretamente. Fizemos o nosso trabalho de levar a reposição salarial lá para dentro daquela do Outra Casa, a forma que vai ser paga, para mim, o que eu quero é que venha logo, para aquele que está esperando em janeiro e junho, e correr atrás enquanto nós estamos aí lutando. Já tem mais 2 dígitos aí da inflação que está corroendo o nosso salário. É muita responsabilidade aqui, muita mesmo, para a gente ficar brincando. Mas ontem eu fiquei muito contente que chegou todos os pré-candidatos aqui, inclusive fizemos uma foto abraçada. O cara falou: o teu vice vai ser o Fortuna e tudo mais. Eu vou dizer para vocês, né, foi muito descontraído ontem. Ali eram os pré-candidatos e cada um vai ter a sua chapa, é uma coisa democrática. E assim, que vença o melhor, que isso aqui não é complicado. Espero que agora não seja uma chapa de WhatsApp, né? A gente está olhando no olho de cada um que está vindo para a chapa, porque tem que ter responsabilidade também. Se funcionasse todos os nossos diretores aí a nível de Estado, eu carregaria um fardo muito mais tranquilo aqui, ficaria mais tranquilo trabalhando essa parte que tem que ser trabalhada, sabendo que os nossos diretores lá estão cuidando da parte regional, como sempre o Raimundo Lopes lá, o nosso guerreirão lá de Anitápolis, faz lá no Sul, deliberadamente. Ele já tem esse protagonismo, ele é um lutador. Então essas pessoas, elas são líderes naturais. E eu sempre digo, todo mundo quer ser líder, mas ninguém quer abrir caminho. Ninguém quer abrir caminho. Então, um verdadeiro mestre, ele não tem outros discípulos, ele tem mestres. Um mestre só vai em frente se ele tiver amigos mestres, irmãos mestres, pessoas que querem levar isso para... Não olhar para o umbigo, mas olhar para o coletivo. Então, a luta continua, nós estamos com o curso de sargento aí, lutando para sair a 180 vagas, nós estamos com o pessoal tivemos hoje lá na Leste já cobrando novamente aí do Nadal e tudo mais, para eles fazerem logo essa reposição das perdas inflacionárias, porque está vindo agora a saúde, a gente tem medo temos medo sim da questão de ficar travado, porque já aconteceu no passado, né? Então o que acontecer sempre vai vir para as costas do presidente, apesar de que nós temos muitos diretores. Então, pessoal, aqui eu sempre digo para meus diretores, vieram porque queriam a força de pau, né? E estamos aí para absorver o que vir, desde que a gente esteja dentro dessa diretriz de não ter nada que esconder, a prática é um livro aberto. A segunda etapa do programa ficou para a semana que vem, né, Sandra? Eu só acho que Mas tem que falar tá... mais um pouco sobre o reajuste, né? Como é que tá, pessoal perguntando. O reajuste, quando é que vai ser votado, se tem prazo, não tem nada ainda de prazo, nós estamos esperando. Todo mundo sabe que o reajuste não é só o puro reajuste, não é só a prática. Existe um grande pacote para ser votado dentro da Assembleia. Esse pacote está sendo trabalhado, às massas, né? O pessoal está sendo trabalhado tudo isso aí, porque é ano eleitoral ano que vem, enfim, a gente entende o jogo, né? O jogo é para ser jogado, mas isso tem causado, para nós que somos militares estaduais, muito problema, porque nós somos ansiosos de natureza, né? O bizu se transforma numa tempestade na cabeça de muitos aí. Então, por isso que a gente tem esse problema, nós já temos problema que a gente resolve o problema de todo mundo, menos o nosso. Então, quando começa a patinar numa coisa dentro de vai criando um monte de anomalias, né? Pessoas começam a ficar estressadas e tudo mais. E o que acontece, senhores? Eu tenho que dizer novamente, nós fizemos o nosso papel, nós entregamos lá dentro da LESC
a reposição das perdas inflacionárias. Não era o que nós queríamos, mas era o que tinha. Então, do jeito que vier, nós estamos apoiando. Se passar linear, estaremos apoiando. O que passar lá, vocês podem ter certeza que nós vamos apoiar. E o que vir para massa, que vir para melhoria, né, do chão de fábrica aí, não gosto de falar muito esse nome, porque nós estamos acreditando num plano de carreira, para não ficar todo mundo soldado e cabo, tem uma transição. Nós queremos que todo mundo vá para a reserva como subtenente, não como terceiro sargento. Naquela época, o QE foi muito importante. Muita gente ia embora como cabo soldado, cumpriu o seu papel. Hoje, dia 5 de maio desse ano, 127 oficiais sendo promovidos contra 28 praças. E o que aconteceu, senhores? 174 praças não quiseram ir para o quadro especial. O quadro especial tem que ser gradativamente extinto, curso de cabo tem que ser extinto, nós temos que dar esperança, isso sim, a pessoa tem que ter esperança, ela tem que olhar um norte. Entrou aí, tem que querer ser Presidente, vamos só responder mais aqui. Sobre a atualização, só para facilitar, Sandra, o projeto ele ainda não está andando como nós queremos, inclusive eu acompanhei o presidente hoje na Alesc. A nossa movimentação é para que ele tramite, para que ele seja votado, para que as adequações a ele sejam votadas, mas que em especial, que ele volte a caminhar. Então, essa angústia da categoria de perguntar sobre ele é uma angústia viável. O projeto ele está há bastante tempo merecendo essa atenção da Alesc agora, porque o governo já fez o seu encaminhamento e o presidente tem feito todos os movimentos para isso. Tenho certeza que todos os dias tem sido movimentado para que isso aconteça. Ainda não existe previsão. Bom, tem 117 comentários, não tenho condições de ler todos, são quase 16 horas. Eu vou ler aqui da Alessandra Tuca, que ela diz: sou a favor do voto pelo aplicativo, só espero não ver esses diretores aí que defendem o voto no aplicativo postando nas suas mídias pessoais o pedido do voto impresso para presidente, porque aí, no mínimo, é incoerência. Cláudio Osmar Machado, concordo plenamente que as chapas têm que ser completas. E mais, a Tuca também pergunta aqui, presidente, por que a atual gestão tem tantos diretores diferentes dos que foram eleitos na atual composição? Gostaria de ouvir do presidente e não do advogado. Vamos lá, então. Mas isso eu não sei responder mesmo, Tuca. Vamos lá. O pessoal queria uma mudança na prática, uma mudança principalmente na questão de como ela estava sendo conduzida, e foi feito aí, né, a Indireita Prática ela fez justamente pelo WhatsApp. Por quê? Porque quem estava na gestão conhecia o estado inteiro, conhecia as pessoas do estado inteiro. Quem quer entrar não conhecia ninguém. Então, foi lançado pelo WhatsApp e entrou muita gente que depois se mostrou aqui que não fechava, que tinha outros pensamentos, que largaram o nosso pessoal nas regiões, né? Porque é muito difícil você já passou por aqui, dona Tuca, né? A senhora já passou por aqui, sabe como é que o pessoal é. Eu sempre digo que a flor, ela perfuma até a mão que a esmaga, e a pior dos sentimentos é a ingratidão. Tu lutando pelo salário da pessoa, pela sua dignidade, por ela ter um plano de carreira e ser atacado. Isso dói muito. E nós sempre fomos preparados para agir e nunca para reagir. Eu aprendi muito aqui. Aprendi muito como é que se deve fazer. Eu queria ter essa cabeça quando eu entrei. Infelizmente, por abrir esse leque, né, e preencher, né, para não deixar a peteca cair da praça e confiar nas pessoas, foi entrando gente que se demonstrava que ia trabalhar e no final só estava olhando para o umbigo. Então, essas mudanças foi o erro do passado. Não olhar no olho para pedir, como o Poli falou. Tem que ter lealdade aqui. Tem que ter compromisso. Não tem que sair daqui jogando para estressar o nosso pessoal da rua, factoides e coisa e tal. Nós temos que levar a verdade. Então, é uma salada, é uma grande salada, e eu acredito que isso aí foi bom para mim, porque deu uma chacoalhada, e agora a minha chapa, caso a gente vença, são pessoas que foram olhadas no olho e dito: olha, aqui é força de pau. Você vem porque quer, não tem vantagem alguma. Você sai daqui sem vantagem. Você perde, até muitos que estão na carreira
pode ser impactado, perder carreira, ser perseguido e tudo mais, como a gente sabe que já aconteceu no passado. Então, é um compromisso grande, por isso que nós temos que fazer tudo que é certo. Por isso que eu sempre fui republicano, seguidor das leis, estatuto debaixo do braço, né? E, quiçá, agora a gente possa fazer, né, umas melhoras internas na Prasc, contemplando isso aí. Então, tentamos fazer essa costura, não deu certo, né? Muitas pessoas olhando para o seu próprio umbigo, mas assim, só vou continuar essa gestão porque há ações que a gente não conseguiu fazer e nós prometemos. Um exemplo seria o plano de carreira, outro exemplo seria a nossa fundação A Praça, que vai trazer para esse lado social, né, mais humanidade para todos nós, e o que a gente vê no dia a dia, quando a gente vai num velório, e a gente diz, perdemos um guerreiro, mas ganhamos uma família. Hoje não se dá só uma coroa, se chama a família para participar da Prasc e continuar. Se fala com o jurídico para dar uma ajuda naquela hora. É isso que nós fizemos, mais humanidade, mais aberto. E quanto mais tu abre, mais tu apanha. Porque é muito melhor fazer as coisas escondidinho. E a gente reverbera, a gente mostra, e a gente fala e confia nas pessoas que depois distorcem e fazem factoides para um pessoal sofrido, usado de massa de manobra. É isso que dói. Quem tem essa visão aberta é muito melhor. A visão de túnel só vai sofrimento para o nosso povo, para os nossos praças, usados aí como massa de manobra. Mas assim, tem que passar pelo sofrimento, tem que doer na carne. Eu me lembro muito bem quando eu estava nessa rádio e a pessoa olhou para mim e disse: o senhor vai jogar a criança com água e tudo fora? E nós abrimos um leque enorme, nós participamos de tudo, nós estamos em todos os conselhos. E eu acredito que nós fizemos a nossa missão, e como o Paulo falou, se tiver que sair daqui, sairemos com a cabeça erguida. Vamos perder com uma classe, porque nós fizemos história dentro da Prasc. Fizemos história. Obrigado, presidente. Marcos Roberto Claus, eu vou fechar com ele aqui. Uma dica, o amigo que tem dificuldade em lidar com a internet, no caso, baixar o aplicativo, sempre tem um filho, um neto, um amigo de confiança que irá lhe ajudar. Espero ter ajudado. Dito isso, a gente fecha o programa, porque 2 horas de programa aqui, a gente começou às 14 horas, são 16 horas, então eu espero que o pessoal entenda aqui, a gente fez o possível para ler a grande parte dos comentários, as perguntas aqui fora, o Rodrigo pode ajudar a responder, tá? Já está respondendo aí várias. Então a gente agradece, doutor Leonardo. Sempre um prazer, Sandra. Eu queria dizer até para a Tuca que eu sei da luta dela, sei que ela é uma guerreira, lutadora. Pena que a gente não pôde trazer ela para cá, até para ela poder ajudar, né? Naquela que a gente trouxe até de outras diretorias que concorreram contra nós, né? No caso do Rafael, que era vice do Rafa Neto, do Clailton, que era aí da região da nossa Alessandra Tuca, que veio para cá também com esse objetivo de somar, né? E quem sabe eu errei na mão, devia ter trazido a nossa Alessandra. Sempre um prazer, Sandra. O esclarecimento de hoje, acabamos nem chegando no tema jurídico das demandas coletivas todas, fica para a semana que vem, mas acho que era muito importante fazer esse encaminhamento técnico e esclarecedor sobre as eleições. Com certeza. Amanhã nós teremos a Assembleia, então, estarei presente para todo e qualquer esclarecimento, e a partir de amanhã toda a condução do processo eleitoral vai seguir pela comissão eleitoral, que estará sendo indicada pelas chapas concorrentes e que será aprovada pela coletividade. Então, lembrando, né, amanhã temos então essa assembleia aí às 14 horas e de manhã o nosso programa Conexão, vamos editar o que for possível ainda hoje aqui do programa para passar amanhã. Então a gente agradece, pede desculpa, não é por má vontade mesmo, realmente são 2 horas de programa e não tem como ler, cada vez aumenta mais aí o número de comentários. Eu queria informar que amanhã, são às 7h45, estaremos lá no Centro de Ensino. Não? Deu QTA? Não vou? Ele está fazendo mímica ali, eu não passei muito nisso aí. Não, só para informar que o nosso diretor, Luciano, é que vai representar o presidente lá no Centro de Ensino, porque o presidente tem uma missão mais importante naquele mesmo horário. Só isso. Positivo. Ok.
Tá certo, então. A gente agradece, obrigada. Até terça-feira que vem temos outro Informe Jurídico. Amanhã, Conexão e Assembleia Geral à tarde. Não percam, participem, baixem o aplicativo. E boa tarde a todos. Você ouviu Informe Jurídico.